Vamos lá, iniciada a gravação. Essa aqui é oficialmente a nosso segundo encontro oficial de organização de devlog dos nossos projetos de jogos aqui. E hoje a pauta inicial para abrir eu vou apresentar para o Rogério e para o Rodrigo, não, o Rodrigo também, né, por estar aqui, apesar de o Rodrigo já conhecer a proposta do Stray Dogs, ou em português o nome mais próximo do conceito que eu consegui foi Cães Sem Dono, que é o segundo jogo. O primeiro jogo que foi apresentado na nossa outra reunião foi o Nosso Sonho, que é um jogo meio gerenciamento de fazenda, a moda de Stardew Valley e o mais clássico Harvest Moon, e meio o Zeldinha clássico, né? E essa outra proposta aqui ela já é um pouco mais diferente. Eu vou botar para compartilhar minha tela para poder mostrar algumas coisas aqui enquanto eu compartilho a tela. Compartilhar a tela, isso. A tela inteira, pode ser a tela inteira assim, isso. Tela 1. Ok. O que é o Stray Dogs? O que é o jogo em si? Ele é um jogo de gerenciamento de equipe, um jogo de gerenciamento de equipe. O que a sua equipe faz? A sua equipe são mercenários num cenário espacial, ficção científica, em que você gerencia as missões e os trabalhos que a sua equipe vai recebendo, e a sua tarefa no jogo é direcionar qual é o melhor funcionário, o melhor mercenário que você tem para a tarefa mais adequada, para a gama de habilidades dele, e ao mesmo tempo você gerenciar a equipe entre si, porque a ideia é que haja tanto essa parte externa da sua empresa, de você gerenciar eles fora, ali nas missões, e você gerenciar eles internos nas relações entre si e nas relações deles com vocês. É um jogo de muita tela, não é um jogo que tem muita animação, vamos dizer assim. Uma das inspirações desse jogo para mim foi um jogo antigo, mas que estourou muito no Brasil aqui, chamado Brasfoot. Não sei se vocês dois conhecem, mas hoje, quando eu era adolescente, ele era muito popular. E ele é um jogo que tem mínimo assim de animação. É um jogo assim de menus, né? Como eram os jogos de PC antigamente, que tinha muito texto, pouca animação, pouca imagem e muito menu, muitos números, muitos gráficos, né? Muito cruzamento de informações e muita tomada de decisão baseado nesses dados na tela. É um jogo que assim se assemelha a uma tela de trabalho, uma planilha que você está trabalhando, né? Mas claro, ele tem todo um fator de diversão por trás disso, por causa da tomada de decisões. Uma outra inspiração, se a imagem gerada da inteligência artificial aqui apenas para fins de placeholder aqui no meio, se não entregou já, também seria Star Fox. Danilo, tu tá transmitindo a tela? Eu estou transmitindo a tela, sim. Tá dando para ver? Não. Não. Eu tenho que jogar lá para Você tem adicionar que o palco. botar a tela aqui igual, gente. Isso. Tem que adicionar o palco. Eu estava mostrando aqui a tela do Brasfoot enquanto estava falando, né? A interface, que é uma interface assim bastante textual, com mínimo de animações em si, mínimo de gráfico, vamos dizer assim. E depois eu botei a imagem aqui do Star Fox para ilustrar, porque eu estava exibindo aqui a prova de conceito do jogo. E uma das inspirações dele também é Star Fox, né, que é um jogo que não é parecido com o meu, no sentido da mecânica, o gameplay não é parecido com o meu, é um jogo que você pilota as naves, né, sim, mas o enredo do jogo consiste num grupo de mercenários, que são criaturas animais, né, antropomórficas. Cada uma delas tem uma personalidade bem forte, diferente. Isso é uma coisa que ficou muito marcado para mim, e é uma coisa que tá vindo assim muito forte na inspiração do jogo. Cada personagem tem uma característica assim, um carisma diferente, uma personalidade muito diferente, muito gritante. E uma outra inspiração grande e forte para esse jogo é o Assassin's Creed Brotherhood, bem particularmente uma mecânica lateral que tem no jogo,
que enquanto você não está fazendo um enredo principal, você tem a possibilidade de salvar pessoas na cidade, pobres, miseráveis, prostitutas que estão com problemas, e depois que você os salva, você tem a possibilidade de alistá-los como aprendizes de assassinos para executar funções para você. E aí você cria assim esse pequeno grupinho de assassinos aprendizes paralelo ao jogo principal, que você vai recebendo missões no globo ali, mas mais particularmente na Europa, né? E você pode ir mandando eles para fazer essas missões, que você não vê a missão, você só vê o bonequinho no mapa assim, indo, e ele executa a missão, ou às vezes ele morre. Isso é um dos fatores que vai ser grande partícipe do Stray Dogs, que é o Random Number Generator, né, que chama o RNG, que é, por mais que você tenha uma ficha de números que indicam que você está fazendo uma boa escolha, vai ter sempre o fator surpresa. E no Assassin's Creed Brotherhood tinha isso, né? Você mandava o assassino mais adequado para a missão lá, e às vezes ele se dava muito bem, dependendo dos números das habilidades que ele tinha, às vezes não, às vezes ele morria, não voltava, e você tinha que alistar outro, baseado nas salvações que você fazia pelo mapa. E isso era uma mecânica paralela, mas que eu gostei muito na época, e ela também está vindo como inspiração para esse jogo, tá? Outro também que inspira um pouco, mas nessa questão das pessoas que você vai encontrando e contratando para o seu grupo no caminho, é o XCOM, tanto o novo quanto o antigo, que era um jogo em que você tinha que montar um grupo de soldados para atacar pontos estratégicos no planeta onde haviam invasões alienígenas, e os personagens eram sempre aleatoriamente gerados no jogo. Você contrata soldados que vinham com ficha de habilidades completamente aleatória, nomes aleatórios, de origens aleatórias. Não havia um caráter de personalidade no jogo antigo, clássico. O novo eu não saberia dizer, porque eu não joguei. Eu joguei o 1. Jogou um novo? Não o 2, né? É porque tem o XCOM. Sim, XCOM 1. O XCOM Uncle Enemy e o Uncle Enemy 2, né? Eu joguei Sim. o 1, mas também não tem de personalidade assim, não. Não, né? É só bem básico. O que só tem, visual mesmo. eu não lembro se tem no 1, tem um gerenciamento da base. Sim, o clássico também tem. O clássico tem gerenciamento da base e um gerenciamento dos países em geral, de quanto eles estão com medo e tal. Então é a mesma coisa, era só um remake, então, basicamente. Sim. Isso, né? Teve outro jogo também que veio muito inspirado no XCOM, que foi o Xenonauts, que foi lá de 2004, que também tem essa questão de os soldados que você vai contratando e levando, né, para suas missões. Eles têm origem, aparência e nacionalidade, tudo, idade, completamente aleatoriamente gerados. E aí você sempre tem que escolher, baseado nas melhores fichas, melhores características deles, quem que você leva para as missões e tal. E o Stray Dogs, aí voltando pro Stray Dogs, ele é esse jogo que quando eu comecei a fazer essa prova de conceito dele, eu imaginei um jogo para celular. Por isso que ele tá assim até meio apertadinho aqui, mas a ideia é que ele fosse para uma tela de celular e a interface dele se assemelhasse à de um WhatsApp. Então eu vou clicar aqui em New Game e ele vai fazer uma breve simulaçãozinha de uma mensagem chegando ali de um personagem, que é esse personagem que para mim já é quase fixo, que é Renato, o cara do TI. Ele já chega mandando umas mensagens para você e as mensagens vão chegando assim, se empilhando como um WhatsApp mesmo, entendeu? Eu vou apertar aqui uns botões de debug aqui só para ele mostrar chegar algumas mensagens aqui. Mas a interface primária do jogo, né, de gerenciamento, seria, claro, como prova de conceito, tudo que eu estou apresentando aqui é bem primitivo e com um espaço de sobra para expandir em cima dessas bases, né? Aí eu vou abrir aqui, clicando na mensagem do Renato. Seria como uma interface de chat, de aplicativo de mensagem, vocês podem ver, né? E a mensagem dele aqui seria mais ou menos o prompt do início do enredo, que é o Renato é o seu cara do TI, ele é um amigo seu, você, o jogador, e também você, o personagem que você está jogando. É um mercenário bem antiquado, muito veterano,
de um grupo de mercenários, aí a gente pode botar como se fosse o Star Fox, ou então como se fosse o Star Wolf, que é um grupo também que tem dentro do Star Fox, e você não tem mais contato com os seus antigos comparsas, você está sozinho, mas você não sabe fazer outra coisa, você é um mercenário velho, veterano, antiquado, e que você está se vendo obrigado a reabrir a sua firma e a trazer mercenários novos para trabalhar com você, para cumprir missões que a polícia não faria, missões que o governo não faria, missões que ninguém se orgulharia de fazer, as missões sujas, né? E você, como grupo de mercenários, vai fazer, tá nessa pelo dinheiro, tá para fazer. Aí que tá. Você não precisa estar nessa pelo dinheiro. Até as decisões que o jogo vai te propor tomar podem traçar o perfil de jogo que você quer. Você pode escolher missões mais altruístas, né? Você pode escolher, não precisa necessariamente você ter um perfil ganancioso no jogo, mas o seu personagem é um mercenário antiquado que não sabe mexer com o análogo ao WhatsApp deles ali. Só que você também tem esse colega de antigamente seu, o Renato do TI, que é técnico, e ele se propõe a te ajudar a trabalhar junto com você. Ele faz um sistema para você de gerenciamento de mercenários, e você, como um idoso mexendo no TikTok, tu não entende nada, e aí você, como jogador, da mesma forma também vai ter esse primeiro contato, não vai entender nada da interface. E o Renato do TI é o nosso labrador coroa ali, que vai chegar para você, não, eu vou te ensinar, eu vou ser o seu tutorial, vou te ensinar a mexer aí, ao mesmo tempo que vai ser, não, cachorro velho, meu amigão, eu vou te mostrar aqui como é que você mexe, calma, fica tranquilo, eu vou te ensinar como é que mexe na interface, para você só fazer a parte da gerenciamento, contratar seus mercenários aí. E esse aqui, já acabei de dar o conceito do enredo do jogo também, né? Que você vai contratar. Essa é uma das telas, que é a tela de diálogo, né? Aqui eu não posicionei o botão de volta ali em cima. E aqui vão chegar mensagens dos seus mercenários. Esse aqui é um protótipozinho de um mercenário também, mandando mensagem. Isso aqui é um monte de lore Y, só para mostrar, tá? E conforme o jogo vai acontecendo, primariamente, os seus mercenários vão te contatar e você vai ficar sabendo do desenrolar do jogo através das mensagens deles. Então vai haver todo um filtro de personalidade que vai moldar a forma como a história chega até você. Se você estiver ouvindo vou dar um exemplo. Se você tiver uma personagem que é super alegre, super pra cima, super animada, e você manda ela para uma missão complicada, a forma como ela vai contar para você que a missão chegou, a missão está se desenrolando e vai pedir seu suporte, você me mandou para a missão aqui de mediar um tráfico de entorpecentes entre duas facções, e os caras estão ameaçando trocar tiro aqui, o que eu faço? E essa interação dos seus mercenários com você é que vai ser uma das bases do gameplay, né? Que é você interagir e decidir, faça isso, ajuda o time A, ajuda o time B, porque o time B vai pagar a gente por fora. Ou então, dá um jeito de fazer com que eles se explodam, pra gente poder coletar tudo e não morre, tenta não morrer. E se fosse um outro personagem, ele vai te contar o mesmo, talvez, né, a mesma coisa, mas com uma linguagem diferente, né? De uma forma diferente. Eu acho que uma das coisas que é importante para o diferencial desse jogo é a gente conseguir fazer personagens que tenham personalidades assim fortes, sabe? Basicamente, não, eu quero falar, basicamente tem que ser isso, porque como a gente não vai ter basicamente animação, alguma coisa para prender o jogador, tem que ser na base da narrativa, né? Sim, a narrativa é 100% disso aqui. Então, eu concordo plenamente, vai ser, eu não sei como que tu vai fazer para programar essa parte aí, mas eu acho muito interessante, dependendo de como ele montar a base de mercenário deles, quem ele contratar e quem ele mandar, ele vai ter uma visão diferente sobre a missão. O que eu acho interessante também, eu não sei se tu já pensou nisso, se tu vai falar mais pra frente, mas eu vou dar meu pitaco aqui. Eu acho que seria interessante também os mercenários sugerirem ações dentro da missão. Sim, eu já cheguei a pensar nisso, sim. Eles vão sugerir baseados na personalidade deles. Um mercenário mais dedo nervoso vai falar assim, eles estão querendo entrar, posso atirar, posso matar? E um outro mais calmo vai falar assim, olha só, eles estão tentando entrar, eu acho que eu posso acalmar os ânimos, o que você acha? Porque eles vão pesar.
isso já muda também a narrativa e muda a gameplay, né? Dá um Sim. fator de replay pra se tu quiser jogar de novo e testar outras coisas, dá, né? Sim, sim. Você perguntou como que eu vou fazer isso. A princípio, eu vou escrever manualmente, conforme cada personagem for sendo criado, eu vou escrever manualmente cada caixa de diálogo possível que vai acontecer. Mas não descarto a possibilidade de usar uma pequena IA generativa para gerar respostas não tão críticas que possam necessitar da minha mão 100% ali para escrever, por causa de um contexto importante de ser mantido, né, já que a IA generativa ela não é eficaz para manter uma consistência a longo prazo e numa escala grande. Mas assim, para respostas simples, tipo assim, eu não vou escrever manualmente para 100 personagens diferentes, 100 formas de dizer sim, chefe, a missão será feita. Eu posso pedir para uma IA generativa para, essa personalidade aqui escreve uma mensagem para essa personagem, escreve uma mensagem para essa. Todas o mesmo tipo de mensagem, sim, vai ser feito, ou não consigo fazer, mas assim, com 100 personalidades diferentes. Eu acho que isso é uma coisa tranquila de uma IA generativa fazer para me ajudar. Eu acho que tu bota ali, dá pra separar em diálogos chaves e diálogo padrão. Do diálogo padrão dá pra deixar pra Isso, IA. Que é sim, isso, não, vou fazer, isso. talvez, ter Aham. retorno, essas coisas assim. Missão concluída, tô É, voltando, isso, exatamente. Então, assim, como você pode ver, é um jogo que é muito baseado, muito fundamentado em diálogo e carisma de personagens. É um desafio grande nessa parte, para mim, para o Rodrigo, e se você quiser participar dessa parte também, vai ser um desafio também para você. Um, eu mostrei duas telas, né, que é a tela do diálogo individual, a tela a tela anterior a isso, que é a tela que você verifica todas as mensagens que estão chegando, né? Eu não coloquei aqui ainda, não fiz ainda, porque eu ainda não cheguei nessa parte, mas a gente pode ter uma tela de mapa de um sistema solar, uma galáxiazinha onde eles estão situados, e um mapa onde os pontinhos vão se movendo no mapa para indicar onde eles estão, para você ter essa visão também. Isso não é difícil de fazer, dá para fazer. Pode falar. o que que tu pensou pra estética do jogo? Ainda não pensei. Você vê Tá? que isso aqui é tudo muito simplório, Sim, sim. não é meu forte. Porque Não é meu forte. o que que eu pensei? Nessa parte da navegação, da própria HUD do jogo, dá pra nós tentar fazer algo retrofuturista, como é os cockpits de Star Wars, sabe? Bastante Sim, botão, aquelas telas mais verde, sabe? sim, Mais estática, porque daí é fácil até pra gente animar e vai ficar condizente com a estética do jogo, entendeu? Tipo, tem alguma missão que ele tem que viajar de ponto a ponto, aí só vai ter a navezinha fazendo assim, como se fosse um sim. radar. Eu acho Ou que põe. Como é que é o jogo de nave do Star Wars o novo ali? O o Rogue Squadron? Squadrons. Põe Star Wars Squadron Cockpit, aí tu vai ter uma noção do que eu tô falando. Ah, tá. Entendeu? A gente pode fazer algo assim pra parte do radar ali do mapa. Sim. Aí, ou pra gerenciamento de armamento, da nave, sei lá. Aquela coisa bem analógica, né? Com Aham. cores, assim, pixels grandes. Que eu acho que fica Sim, bonito, sabe? Até pra ser um jogo estático. sim. Ele é estático, mas ele não precisa ser feio, né? Ele pode ter uma interface assim bem bonitinha e tal. Não, 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 mas é que eu acho que funciona, entendeu? Uhum. Com a visão pro jogo. E daí sim, para dar uma diferenciada, o que a gente pode fazer? Já para os personagens, a gente pode fazer já uma artezinha mais bonita, entendeu? Uma Sim. arte mais caprichadinha, assim. Eu não sei se em pixel art ou um desenho mesmo, a gente vê qual estilo de arte nós vamos usar. Uhum. Nessa parte, eu ia entrar nessa parte dos personagens daqui a pouco, né? Porque como é a parte que Desculpa, você desculpa encabeçar. eu adiantar, Não, mas não tem pode. problema. Acho que até acho que até um gancho pra gente passar pra essa parte. Mas eu não tô achando que tinha que. Eu tinha um botão aqui que é pra fazer aparecer um terceiro. Mas personagens. Então,
como uma das minhas inspirações era o Star Fox, então eu acho que essa estética do mercenário animal, antropomórfico, cabeçudo, pra mim eu tô fechado nisso, sabe? Essa roupa também, como você falou, retrofuturista, e como esse Star Fox aqui, essa arte aqui é da década de 90, né? Então ele tem essa pegada bem retrofuturista do lencinho no pescoço, essa jaqueta de mercenário, acho que uma cor dominante para cada personagem, como tá aqui, o Pepe é vermelho, o Sleep tá azul. Cores fortes eu gosto também, não sei se aí a minha opinião vai ser sempre a menos importante disso, porque você tem a teoria mais fundamentada quanto a isso, vai dizer se vai funcionar pra gente, mas é uma identidade visual bem característica, sabe? Depende de onde a gente vai aplicar, entendeu? Porque a gente também pode fazer assim, pode fazer uma arte para os personagens em algum momento aparecer em algum lugar bem colorida, bem desenvolvida, e dentro do jogo a gente faz aquele display verde com preto, sabe? Sim, sim. Depende muito do que a gente vai pensar lá. Mas cores fortes para um jogo simples eu acho que funciona, fica legal. Eu acho que nessa imagem aí, assim, com símbolos, eu até imaginei já, eles assim, o que dá para fazer também é eles mandarem alguma imagem durante o jogo para ter alguma interação, não ficar só no texto. Boa, boa. Tipo foto, tô tirando uma foto, olha como é que tá aqui, não sei o quê. É alguma coisa assim. Sim. Não precisa ser toda a missão, sabe? Mas alguma que faça parte, porque vai ter as missões da história principal, as cânones, e vai ter as encheções de linguiça, né? Sim, Sempre sim, com tem. certeza. Então, acho que para as cânones vale a pena a gente fazer isso, sabe? Sim. Pra dar um contexto, assim. Eu não sei o que tu pensou pra ser o vilão do jogo, pra ser o antagonista, mas é legal, tipo, esse cara tá aqui, a gente tira uma foto dele fazendo algum negócio, sabe? Alguma coisa assim. Sim. Vou chegar lá, vou falar daqui a pouco no enredo principal, assim. Outra tela que eu não falei também, que eu não construí também, mas o botão dela já tá aqui, personnel, que seria a tela de RH. Ali é a tela das mensagens. A tela de RH é que o Renato fez pra gente, que é onde a gente vê as fichas dos bonecos, né? Que aqui se traduz como currículo. Você vai ver a ficha, porque o mercenário vai te mandar o currículo, então você vai pegar o currículo dele em algum lugar, e aí as skills aqui serão essas aqui são as minhas habilidades, aí ele vai escrever. E aí eu ainda não pensei se eu quero fazer uma coisa assim, bem gamificada, que é tipo assim, skill, pistola, 80% de 100. Ou se eu quero fazer uma coisa mais curricular, mais currículo mesmo, tipo assim, sou muito bom com pistolas, aí eu dou um negrito assim na pistola. O cara escrevendo currículo textualmente. E você, jogador, tendo que interpretar o currículo dele para se ligar quais são os pontos fortes dele. Não acho. Eu entendo o que tu quer fazer, mas eu acho mais atrativo ser gamificado, porque já vai ter muito texto no resto do jogo. Entendi. Entendeu? Porque senão é a questão de. Até a questão editorial que a gente aprende para não ficar tão massivo que não é importante tu ler. Quer dizer, é importante tu ler essa parte ali, entender, mas como tu vai demandar muito mais tempo lendo as mensagens durante a missão, eu acho que gastar menos tempo nisso aí seria melhor. Tá. O teu tempo de leitura, sabe? Certo. Porque o jogador uma hora vai ficar saturado, né? Querendo ou não. Sim. Sabe qual outra inspiração que eu também tive, que eu não sei nem se você jogar? Eu acho que o Rodrigo jogou. Rodrigo, qual é daquele jogo do Fallout do celular lá? Você jogou? Eu esqueci. O Shelter, alguma coisa? Fallout Shelter. Não sei se vocês já jogaram ele, mas ele também tem uma mecânica, que agora, como é que eu vou achar aqui? Fallout Shelter, Sand Outside, que você pode mandar os caras que você tem para viajar, aqui achei uma tela. Você pode mandar os caras que você tem na sua base para fora, para buscar recursos, buscar as coisas, e eles vão te comunicando o que aconteceu. Isso também foi uma inspiração muito forte para mim, porque eu gostei muito dessa mecânica de tipo, a história tá sendo contada para mim pelos updates do personagem. Hora de matar esse Bloodfly como inseto que ele é. E aí significa que o personagem encontrou um monstrinho, matou, pegou XP. Eu matei o Bloodfly e ele explodiu em 1000 pedaços, nojento. Ganhei 255 de XP. E tem um texto assim que não é só informativo, né? O seu personagem encontrou o boneco, o seu personagem venceu. Não, ele tá tendo dando uma personalidade. E isso me pegou bastante na época.
Uma coisa que eu acho que legal pra narrativa até seria, se tu quisesse fazer, eu sei que é um pouco mais ousado, é tu não colocar as informações quando ele tá trocando mensagem contigo, só quando a missão acaba. Entendi, mas como que seria isso Assim, por interessante? exemplo, olha só, é, ali, a Found é 24 caps ali, né? Uhum, sim. Ele não te dá isso, porque, tipo, ele tá no meio da missão, ele não vai te passar essas informações ele na hora. Até porque ele não passou, né? Ele só botou que. Foi o próprio sistema que botou ali, ó, ganhou 226 de XP. Eu acho que depois que fecha a missão, aí sim tem uma fichinha aí da. Uma tela de. O inventário, né? Vamos fazer inventário do que você trouxe. Tô entendendo. Entendeu? Não tinha pensado nisso, vou ter que pensar nisso. É interessante. Uma coisa que eu pensei também que veio na minha cabeça de loucura, assim, é tipo, tu não saber se o teu personagem, o cara que tu mandou, morreu ou não. Ele simplesmente pode parar de falar contigo por um tempo. Porque ele É, tá resolvendo alguma coisa, entendeu? acho que a gente pode ter isso em paralelo, não pode ser não precisa ser a única, porque eu acho que se a gente tá numa missão assim, você tá esperando o Sim. cara te mandar uma mensagem, ele fala assim, olha, eu não vou poder voltar para casa, fala para fulano que eu vou ficar devendo o casaco dele. E essa ser a última mensagem dele dá um impacto e você sabe que ele não vai voltar, que ele morreu. Eu quero isso, eu quero isso Aham, também, sabe? aham. Eu acho que ele sumir assim de repente e você fica, caralho, fulano sumiu, tem meses que ele não volta. Só pode ter morrido. E você deu uma ideia interessante porque ele pode ter morrido, como também a gente pode ter um cenário em que ele foi sequestrado, e aí você manda para um outro cara, uma outra missão, você esqueceu daquele cara que sumiu já. Pô, sabe o que eu achei lá? Preso? Fulano, tá voltando junto comigo. Ou Eu do disse, nada o cara caralho, aparece. o Do cara nada, parece tudo arrebentado, sim. ou do Tá nada, vendo? meses Existem depois. vários cenários possíveis que podem acontecer, e tudo isso é sentar e escrever esses cenários É, possíveis que podem acontecer. tipo, 2, 3 missões depois, assim, o cara simplesmente manda mensagem, ó, eu tive que me Ah, esconder, porque sim, estavam me perseguindo e tal, e daí. sim, E sim, sim, aí, sim. aí dá, ó, outro cenário já. Ó, desculpa, tá? Tô adicionando Vai, coisas vai, que eu pode falar. Não, pensei assim, daí dá pra te pensar assim, esse cara, ele realmente sumiu ou ele trocou de lado? pois é, aí você como jogador fica com isso na cabeça porque é uma possibilidade dentro do jogo. Já aconteceu antes com você, porra, e agora? Como é que eu faço? Mantém esse cara junto comigo ou ele tem agente duplo que tá voltando pra me espionar, e agora? Hum, Então, também, tudo isso é o jogo acontecendo, por mais que seja tudo baseado no texto, é o jogo acontecendo dentro da tua cabeça, te deixando paranoico, tendo que fazer você pensar, se estressar com coisas que tá tudo ali traduzido no texto. Mas esse é o grande desafio, a gente conseguir transmitir todo esse enredo e todo esse background só no diálogo do jogo, sim. entendeu? A princípio, como eu falei, né, a gente tem essa tela do diálogo, tem a tela do gerenciamento deles aqui, tem a tela do RH para você ver quem tá machucado, quem não tá. Mas não tem nada na tela do RH ainda, né? Não fiz ela, Ah, não tá. Não, trabalhei nela só. ainda. É uma tela de mapa pra gente poder ver supostamente a posição deles. Quem sumiu, o sinal some do mapa. Assim, Uhum. porque GPS também não é uma coisa difícil da gente imaginar para o cenário do jogo que a gente está se propondo a fazer. Mas é só para uma questão de visual mesmo. Eu gosto de mapas, eu acho interessante você ter essa noção de quem está onde, qual o tamanho de não sei o quê. Se você fala num texto assim, é o maior planeta da galáxia, mas você ter um visual, ter uma foto assim do planeta gigantesco com os outros pequenos, dá um impacto melhor, eu acho interessante. Uhum. Outra coisa que eu não falei ainda, eu vou falar disso agora, que são os relacionamentos e como eles vão interferir no jogo, e depois eu vou falar do cânone, né, do enredo principal. Uma coisa também que vai ser muito presente no jogo vão ser os relacionamentos. Os mercenários eles vão se relacionar entre si. E aí é uma coisa assim, similar a The Sims, talvez, que os personagens têm um relacionamento que cresce ou não, ou se tornam inimigos, né, baseado nas relações, nas interações que eles vão tendo entre si, enquanto estão trabalhando com você. Então, assim, a gente vai ter como interferência do gameplay do jogo namoros que vão começar, rivalidades que vão começar dentro da sua agência, e isso vai interferir no desempenho dos personagens. Se você manda um cara que tá namorando com uma menina, com uma missão perigosa, e ele fica lá um tempo, ele não volta, e aí você precisa mandar essa menina para uma outra missão, ela já vai abalada, e isso vai afetar o desempenho dela, e ela pode morrer.
porque ela tá abalada que o cara não voltou ainda, sabe? E ele também, se ele fica sabendo que ela foi, ele começa a vacilar lá na missão dele, e ele pode morrer também. E aí, se um morre, o outro entra, ou pode entrar em colapso, ou pode ficar puto, ou pode te ameaçar, ou pode matar outros, ou pode fugir. E os rivais podem vir para falar com você, olha só, tem uma missão tal, por que você não manda fulano? E aí, às vezes, existe uma rivalidade que você, jogador, não percebeu o que está acontecendo ali em segundo plano, porque são coisas que, se você não presta atenção entre os seus funcionários ali, pode passar despercebido, mas tem uma rivalidade acontecendo, você não notou nas entrelinhas dos diálogos deles, e aí um rival vai vir te sugerir você mandar um cara que ele quer que morra. Possibilidade também. Então, assim, a gente quer que as relações entre eles, eu vou ter que programar isso, né? As relações entre eles vão afetar o desempenho, a chance de sucesso de uma missão, o quanto um personagem quer ou não ir numa missão. Se você mandar 2 personagens que têm um entrosamento bom numa missão junta, a chance de sucesso aumenta. E se você mandar 2 personagens que, por mais que sejam fodas, perfeitos pra missão, o entrosamento deles não é bom, vai afetar a porcentagem de sucesso. Porcentagem de sucesso essa que você não vai ver em momento nenhum, porque a ideia do jogo é te tentar trazer esse realismo de incerteza, né, que você realmente está gerenciando um grupo e você não sabe o que vai acontecer, você não tem um número, 80% de sucesso, eu acho que eu vou mandar, acho que eu não vou, não, você não tem essa visão, você só vai ter ali o que você estudou dos seus personagens como fator de sucesso de alguma coisa, o que vai te dar muito mais um impacto caso haja um sucesso ou caso haja um fracasso, porque caso haja um sucesso, você vai sentir que você fez realmente uma boa escolha baseada em tudo que você se esforçou para entender ali dos seus mercenários, dos fatores da missão, e se houver um fracasso, às vezes vai te dar um impacto como que fracassou, o que aconteceu, era tudo para ser perfeito, ou então, porra, tinha que ter fracassado, né, cara, eu mandei um cara maneta para uma disputa de soco, claro que ia falhar isso, não prestei atenção. Sim. E outra coisa que eu quero também não sei se você jogou Project Zomboid. Não, nunca joguei. Nunca jogou. É o único exemplo que eu tenho agora de cabeça que ele é um jogo que ele não tem reload. Ele é um jogo que ele salva. Eu não sei como é que funciona o salvamento dele, mas me parece que ele salva constantemente onde você está. E você pode sair do jogo, fechar o jogo, voltar no jogo e você vai voltar exatamente do ponto onde você parou. Se você cometer um erro e o seu personagem morrer, acabou o jogo, você não pode dar reload naquele personagem, você tem que fazer um outro personagem do zero. E eu quero um jogo que não tem reload, justamente para isso. Se você perder um boneco, é para você sentir. É para você, tipo assim, é só dar reload, meu boneco favorito vai voltar. Sim. Não, você tem que cuidar deles, porque se der uma merda e morrer alguém, é para ser impactante, é pra ser uma tragédia. É para você se lembrar, você não cometer aquele erro de novo, e você não perder os seus mercenários bons, que você cultiva, né? Aí você vai ter que contratar gente fraca de novo, para poder upar de novo. Então é um jogo que eu não gostaria que tivesse reload. É um jogo que vai só andar pra frente, até você tentar chegar no fim do enredo, ou se você não quiser, se você quiser só seguir um jogo do jeito que você quiser, tacar o foda-se, seguir suas missões paralelas, aí o enredo principal que seria, qual é o prompt para iniciar o nosso personagem principal, que é você jogador, né, o mercenário cachorro velho veterano, a reabrir a firma dele, reabrir o MEI dele, para juntar mercenários novos. É assim, você contraiu uma dívida quase milionária, alguma merda aconteceu que você contraiu uma dívida milionária com um grupo criminoso do submundo muito poderoso. Aí vamos supor assim, você recebe ali um valor de menos $1 milhão, que você tem que pagar para aquela firma ali. E aí você não sabe fazer outra coisa, você só é mercenário, você sabe fazer coisa de mercenário, matar, roubar, intermediar tráfico, você não tem uma boa reputação para conseguir um bom emprego, então você reabre sua firma de mercenário para você, ao mesmo tempo, né, crescer, se desenvolver, mas você vai ter que pagar essa dívida em algum momento. E conforme o tempo do jogo vai passando, os juros da dívida vão aumentando, para fazer com que você, jogador, ao mesmo tempo que... E aí essa questão dos juros, a gente pode até botar aqui em discussão, porque assim, eu penso em jogos como Fallout, que eu já joguei vários Fallouts, e o Fallout sempre tem um enredo principal,
Mas... E até os Elder Scrolls também, Skyrim aí, todo mundo jogou. Tem os enredos principais, mas são jogos que eles te estimulam e eles dão bastante brecha pra você sair e só ficar andando por aí e fazer o que você quiser. E o enredo principal fica de segundo plano. E um exemplo que me vem à cabeça, que é muito forte, é o Fallout 4, que... Não sei se você já conhece o enredo dele. Você vai para um dos refúgios assim, minutos antes de ter uma explosão nuclear. Sim, Você, sim, sim. você, seu cônjuge e seu filho, o bebezinho. E aí você entra na cama de criogenia, você fica congelado. Só que passam-se algumas décadas, alguns anos, alguns séculos, alguém vai lá, descongela a sua esposa ou seu marido, se você estiver jogando com a mulher, pega o seu bebezinho, foge e mata o seu cônjuge na sua frente. Você não pode fazer nada porque você está dentro da câmara. Uhum. E aí você volta a dormir. E aí você depois acorda séculos depois. Séculos não, décadas depois. Eu acho que é 20, 15 anos, né? Isso, você acorda 15 anos depois. Meu filho tem que achar meu filho. Só que, tipo assim, porra, todo mundo que joga Fallout, você não sai procurando teu filho. Você vai fazer outra coisa. Foda-se, Você vai construir. E o jogo tem negócio de construir basezinha lá, pra você ficar fazendo missões. Então, assim, você tá Eu construindo seu filho. Eu joguei um tempo. Eu nem lembrava mais que eu tinha filho, mano. Foda-se. Pois é, então. E aí eu tenho esse negócio. Eu quero um jogo que ao mesmo tempo tenha um enredo principal, pra não ser só assim, foda-se, o jogo faça o que você quiser. Tem uma coisa principal se você quiser seguir, mas que e deixe você também fazer o que você quiser se você quiser. Só que eu quero um enredo principal que, se você ficar se desviando muito dele, ele vai começar a sombra dele crescer em cima de você. E aí por isso que eu pensei num juros. Assim, você vai com uma dívida de 1 milhão. E aí, porra, você, claro, uma pessoa que tá jogando há 50 horas, 100 horas, já vai estar conseguindo fazer 1 milhão, assim, missões de 1 milhão, outra missão 5 milhões. Então, uma dívida de 1 milhão, ela não vai ser assustadora por muito tempo. Mas se você ficar só brincando, fazendo uma side quest, não, vou upar todo mundo pra depois mandar todo mundo pra missão final, todo mundo bufadão, level 100. E aí, quando você vai ver, a dívida já tá 5 milhões, já tá 10 milhões. Então eu quero um enredo principal cuja dificuldade aumente conforme você fica se protelando de fazer. Que aí você pode escolher, não vou seguir o enredo principal, vou só fazer isso aqui. Aí a dívida segue lá e eu tenho que pensar como que isso vai funcionar de uma forma satisfatória para o jogador, porque eu também não posso fazer uma dívida que vai para sempre, você tá jogando para sempre, tacando foda-se pro enredo principal, e a dívida nunca vem te morder na canela. Nunca vem ninguém para te cobrar. Sabe, eu tenho que pensar nisso, nessa parte ainda. Ou temos que pensar nisso, né? Eu tô falando mas porra, temos que pensar nisso, né? Nós somos uma equipe agora. E o enredo principal seria esse. Você tem que pagar uma dívida, e essa dívida ela vai crescer quanto mais tempo você protelar de pagá-la. Entendeu? Tá. E, cara, eu acho que eu já falei tudo que eu poderia ter falado do Stray Dogs. É um jogo de relacionamentos, é um jogo de gerenciamento, é um jogo de incertezas, é um jogo de escolhas com escolhas sem volta, é um jogo de personagens carismáticos, esse que acho que vai ser o mais complicado de fazer, mais difícil. Personagens carismáticos, que sejam, tomara que sejam marcantes, personagens assim, que você vai querer muito, porra, eu quero muito pegar fulaninha no meu, queria muito que rolasse fulaninha, mandasse currículo pra mim pra pegar, porra, fulaninha é o melhor bonequinho, sabe? Eu acho que é isso. Essa é a proposta do Stray Dogs, ou Cães Sem Dono, né? Stray Dogs, o nome Stray Dogs, ele veio porque, além dele ser parecido com Star Fox, Stray Dogs, Star Fox, ele consiste na palavra stray, que é vira-lata, e ao mesmo tempo solto, livre, sem dono. Também é uma palavra que carrega esse termo. E dogs, porque dogs, além de ser cachorro, né? Porque os personagens são antropomórficos, Dogs também é apelido para mercenário, né? Eu me lembro do Reservoir Dogs, que é cães de aluguel, e Dog é apelido para mercenário, né? O apelido lá do Edward Elric no Fullmetal Alchemist era cachorro do exército, né? Não tinha um negócio desse? Cães do exército. Então, assim, é um apelido para mercenário. E em português, eu não sou muito fã do nome em inglês, mas o nome em português mais próximo que eu consegui que me satisfazesse como Stray Dogs foi Cães Sem Dono, né?
E também tá aberto a discussão, tá aberto a gente a evolução, claro. Nada termina do jeito que começou, eu não espero que, ainda mais com 3 mentes trabalhando nisso, que isso termine dessa forma, como está sendo proposto agora, mas eu acho que eu gosto da ideia, eu acho que é uma ideia que me agrada, porque eu gosto muito de jogos que tem personagens aleatórios que entram no seu grupo. O Rodrigo e eu, a gente joga Kenshi, e uma das coisas que eu mais gosto no Kenshi são os bonecos completamente bizarros, estranhos, que vêm entrando para o seu time para participar com você. Não é um jogo que tem muita personalidade, os personagens não têm muita personalidade. Alguns, né? Tem personagem lá que tem muita personalidade. Mas os aleatórios não tem muito diálogo, assim, muito característico. Mas são personagens muito visualmente marcantes, uma personalidade muito visualmente carregada. E eu gosto muito de jogo assim, eu gostava do Assassin's Creed Brotherhood com os assassininhos diferentes que tinha. Gosto do XCOM, porque tinha os bonecos lá, eu jogava XCOM, eu tinha uma moleque lá que sobrevivia todas as missões, eu botei ela como sargento, que ela ficou casca grossa, virou pistoleira. Uma mulher loirinha lá de um país um país nórdico desse. O lado bom do XCOM novo é que tu pode personalizar o teu personagem, né? A aparência deles. Os nomes, essas coisas não podem mudar. Legal, pô. Então, eu gosto disso, de personagens, essa assembleia de personagens que separados nunca se completariam, mas estão ali completados junto, tentando fazer uma missão comum, sabe? Uhum. E o fato de serem mercenários, você vai ter que gerenciar isso, né? Os caras inicialmente estão ali por dinheiro. Então, assim, talvez você começa a desenvolver um bom relacionamento com um cara, ele começa a fazer porque gosta de você, e outros são gananciosos demais e vão estar sempre por dinheiro, vão receber oferta para sair, te trair. Então, assim, toda essa questão como são personalidades que vão ter que ser traduzidas por texto, né, por um enredo textualmente contado. Então, esse tipo de coisa tem que transparecer, né, de como a personalidade deles afeta o porquê que eles estão ali, com quem eles se relacionam, como como eles se desempenham nas missões, sabe? Então eu gosto muito desse negócio da união de grupo de indivíduos que não tem nada a ver um com o outro, mas que estão ali numa missão em comum. E eu acho que isso vai ser uma coisa forte pro conceito do jogo. E é isso, pessoal. Terminei minha apresentação. Agora a gente pode começar a falar aí tudo Sobre tudo e todos. Vou só encerrar aqui pra gente ficar na tela principal de novo. Tem que só trazer o Adam de novo. Ele falou que tava chegando em casa e ia entrar. Ah, tá. Mas se você quiser falar alguma coisa... Então, cara... Lembrando assim, antes de você começar, lembrando que na outra reunião eu propus um outro jogo completamente diferente desse, e hoje eu tô te propondo um segundo diferente, sim. que à primeira vista para mim parece ser menos trabalhoso na questão de construção de ilustrações, de artes. A parte de animação dele vai ser mínima, né, ao contrário do outro. Então, uma das coisas que eu quis trazer hoje, apresentar para você o Stray Dogs, era te perguntar com qual você quer trabalhar. Então, vamos lá, por partes. Uhum. Ele é menos oneroso que o outro, tá? Oneroso no que eu digo na quantidade de coisas para fazer. Sim. Mas talvez ele seja até mais complexo, porque eu tenho, tipo, uma imagem para passar toda a personalidade do boneco. Então, mas aí como ilustrador, eu ia te propor se você não pode fazer algo similar a emojis. Sim. Isso foi a ideia do Rodrigo, na verdade, fazer assim, o mesmo boneco, ele tem uma cara normal, ele tem uma cara triste, ele tem uma cara nervosa, ele tem uma cara feliz. Foi o que eu pensei, conforme ele vai conversando, vai mudando, como se fosse aquela parte que tem de conversa no Resident Evil, geralmente, que tem um agente de fora, né? Resident Evil 4 tem bastante. O Resident Evil 4 tem. Aí aparece a carinha da mulher lá e tal. Dá pra ser. Eu lembro disso. Não, mas o que eu quis dizer é que assim, eu tenho que passar a personalidade do boneco basicamente com ele estático, não de defeições, mas tipo, não vai ter movimento basicamente, né? Alguma coisa. Porque como a gente planejou aqui, vai ser basicamente as fotos, aquelas, talvez as missões principais, e ele feliz ou triste e tal, e dá pra gente fazer uma miniatura dele pro currículo, né? Mas... Sim, deixa eu te perguntar.
nessa da gente fazer as vários rostinhos dele com várias emoções, você não acha que a gente pode fazer aquela animação bem simplificada da boquinha mexendo igual de jogos de sprite, tipo Fire Emblem? Cara, dá pra fazer assim. Eu nunca trabalhei com Sprite, tá? Vou ter que ser sincero. Mas também não vejo muita dificuldade em fazer. Porque Aham. basicamente a gente editar uma imagem que tá pronta ali já, fazer alguma coisa assim. Isso. Acredito que dê tranquilamente. Dá pra fazer. Só que daí tem que pensar o seguinte: passa meio que descer uma mensagem de texto pra ser meio que uma transcrição do que ele tá falando, né? Se a gente animar ele falando Sim, enquanto tá a sim, mensagem, sim. E aí, no tá? caso, se for uma animação, mesmo que seja essa animação simplesinha dele só piscando o olho e a boquinha mexendo, que nem anime mesmo, aquele movimento bem simplório de anime, Uhum, com as várias expressõezinhas faciais, aí o nosso análogo ao WhatsApp ali, ele passa a ser tipo uma videochamada, onde uhum. tem a transcriçãozinha do lado ali, como se fosse a mensagem do WhatsApp, e o rostinho ali pequenininho com essa animaçãozinha falando. Eu acho que dá sim, dá. Eu acho que fica legal, fica até mais interativo, mais atrativo pra não Fica, ficar fica o mais texto atrativo. bruto. Não fica o Isso. texto bruto. Não, Uhum. gosto bastante. Cara, assim, pra começar, eu acho melhor a gente trabalhar no Stray Dog, sabe? Até pra ver como vai ser o nosso funcionamento, pra ver Sim, é de tempo, verdade. porque o outro vai ser bem mais complexo. Então, depois que a gente aprender o ritmo um do outro, de nós três trabalhando junto, ou se tiver que agregar mais alguém, que daí a gente se conhecer, a gente pode chamar até mais gente, né? Porque o outro Sim, jogo é bem mais complexo. sim. É verdade, a gente precisa ver como a gente vai trabalhar junto, como é que é a nossa dinâmica. A gente tem que desenvolver isso junto. E o Stray Dogs, eu imaginei que você fosse escolher o Stray Dogs mesmo, porque ele é bem menos É, oneroso na parte é. de criação. Mas eu acho assim, eu acho que ele é mais tranquilo até pra gente desenvolver essa dinâmica de trabalho, porque são três pessoas, querendo ou não, diferentes, que têm suas vidas, estão fazendo outras coisas Sim, também, sim. então a gente vai ter que se adaptar, Uhum. mas eu acho que dá pra gente começar por esse aí, e fazendo aos poucos, assim, desenvolver uma missão básica pra gente ter as ilustrações, alguma coisa assim, e testar, Uhum. sabe? É, uma coisa que eu senti falta, Danilo, eu não lembro se tu falou, porque às vezes eu me perco quando as pessoas falam muito, tá? Eu tenho problema com a atenção, mas eu não lembro se tu falou se tem um antagonista fixo o jogo, ou tu não desenvolveu ainda. Então, eu falei brevemente, eu disse que seria você, jogador, você vai contrair uma dívida Isso, muito isso. grande com uma organização criminosa muito poderosa, que você, como mercenário sozinho, tu não pode fazer nada. E aí Aham. você precisa juntar uma firma para poder pagar essa dívida. Como é essa organização criminosa? Não desenvolvi ainda. Tá. Eu acho Não tem assim que a, rosto. a ideia do juros funciona, é legal, só que eu acho que falta uma motivação mais sentimental, que te motive mais um Ok, pouco, entendeu? Porque assim, ok, por dinheiro, a gente conseguiu dinheiro e daí? Acabou? ok. O que Entendeu? você acha então? Olha só, lembra do Renato, o nosso técnico de TI? Ele Uhum. vai ficar com a gente por um tempo no jogo como o nosso tutorial e sempre dando dicas assim, ó, uma dica, você pode fazer não sei o quê. E ele vai ser o nosso intermediário lá no RH, porque a princípio a gente pode usar ele para. A gente pode usar ele não. Ele que vai falar, ó, chefe, amigão, chegou um currículo aqui, ó, vê se você acha. Eu contrataria porque preste atenção que ele diz que ele tem uma boa pontuação de arma, que não sei o quê. E ele vai sempre dando essas dicas assim para construir a sua meta-mentalidade do jogo, como o jogo Sim, funciona. sim, sim, sim. Em determinado ponto do jogo, a gente sequestra ele. A organização fala assim, olha, tá demorando muito. Acho que O funciona. Renan, Eu acho que funciona. Acho que daí pô, já tem um pouco mais de apelo. Uma coisa legal pra te ver esse funcionamento ali do Renato com o cachorro velho, tem uma série da Netflix bem boa que é Fubar, que é com Schwarzenegger, tu já viu? não vi, mas eu vou pesquisar aqui agora. Qual é o Qual? full bar? Fubar. Literalmente como eu falei, Fubar. Uhum. Qual que é o rolê da série? Ele é um agente secreto da CIA, veterano, tá? Só que a família dele não sabe que ele é. E daí tem o cara que é o técnico dele, que é tipo o melhor amigo dele, porque tipo, se criaram junto e tal, e ele é padrinho da filha dele, entendeu? Aham. Ele tem esse relacionamento assim, até porque eles convivem muito juntos, eles tinham que ter um motivo para estarem juntos, entendeu?
Sim. Pra poder... Então eu acho que tu pode dar uma olhada nessa série. Tem uns diálogos bem engraçados. Ela é bem canastrona, ela é bem anos 80, assim, sabe? Aham. E Vou ver. daí dá pra te pegar alguma coisa da interação desses dois personagens, até com a filha dele, dá pra gente adicionar mais algum outro personagem se tu quiser. Eu acho que essa dinâmica funciona um pouco dos diálogos que eles têm pelo rádio, Eu vou assistir, já botei aqui já. Eu tá? vou assistir ela, vai ser meu dever de casa. Mas Isso sim, eu é. acho que a ideia de adicionar novos personagens tá bem-vindo. Assim, a gente vai ter um grupo de personagens bem aleatórios, né? E aí, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que eu acho que eu não falei, mas eu preciso ressaltar. Eu ainda não tenho condições de programar personagens aleatoriamente gerados. Não, 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 Então, não. a princípio a gente vai fazer sei lá, uns 100 bonecos e no decorrer do jogo o cara vai encontrar 10, 15 que seja, mas para gerar um pool de bonecos que varie-se em gameplays diferentes, entendeu? O Eu que a não gente pode consigo fazer gerar também aleatoriedade, por enquanto. é a gente pode gerar o texto e deixar as imagens aleatórias pros personagens pra gente não precisar fazer 100, pra gente poder reaproveitar até algumas imagens. Aí o que que vai dar pra tua programação? Eu tô agora falando como programador, tá? A gente cria um gatilho para determinar os sprites, por exemplo. Se tu tá usando o Uhum. sprite do personagem B, esse sprite não vai aparecer mais em outro personagem. Sim, sim, sim. Dá pra fazer, fácil. Porque daí a gente. Não que eu não queira criar 100, por mim, tranquilo, entendeu? Tranquilo não porque é 100, né? Mas, entendeu? Por exemplo. Mas é que porque daí a gente consegue otimizar também e deixar Uhum. até a parte um pouco mais aleatória, se tu quiser. Também. Entendi. Porque às vezes pode cair personagens diferentes pode dar até uma dinâmica, às vezes, contraste. Por exemplo, a gente desenvolve uma arte de um personagem muito parrudão, muito mal encarado, e ele é gente boa, tá ligado? Pois é. Então, o problema do aleatório é que ao mesmo tempo que ele tem essas surpresas positivas, também tem essa surpresa negativa. Porque às vezes você Aham. bota um boneco parrudão e ele vem com a ficha dele, força 2. É, Então é uma coisa que, quando você trabalha muito com aleatoriedade, você tem que dar uma nivelada no meio que acaba enfraquecendo os extremos, né? sim. Uma coisa, por exemplo, que me vem de exemplo agora é o Fallout 3. O Fallout 3, ele é um jogo que permite que você, assim que você sai do refúgio, você pode ir para qualquer direção. E por causa disso, ele é um jogo que ele não tem em nenhum lugar do mapa pontos que tem boneco muito forte, que você pode ir para qualquer lado. Então ele é um jogo que ele não te pune por você explorar. Ele te Sim. estimula, ele não deixa desafios muito fortes em pontos distintos no mapa. Diferente da filosofia do New Vegas. O New Vegas ele já tem. O New Vegas ele não quer que você, ele quer que você explore, mas ele quer que você, olha só, se você pisar aqui, tu vai ser Vai dar arrombado. merda. Vai Aham, dar vai dar. merda, entendeu? Então ele tem já esses pontos de extremo. Eu nunca joguei muito Fallout, não. Eu joguei um pouco do 4, porque eu entrei no hype da série, assisti a série, me deu vontade de jogar. Achei Uhum. divertido, assim. Mas eu tenho um problema muito sério com o jogo da Bethesda, assim, que basicamente são todos jogos iguais, só muda a Sim. skin, né? Ah, que Então, bom que você tem problemas com a Bethesda, porque como eu tô falando que eu sou fã do Fallout, mas eu sou fã dos Fallout clássicos. Eu sou fã do Fallout 1, 2 e do New Vegas, porque o New Vegas foi a equipe dos clássicos que pegaram pra fazer. Então eles fizeram, eles funcionam como uma trilogia. uhum, Fallout 1, 2 e o New Vegas. Eu gosto um pouco, eu gosto do 3, só essa questão de ser o jogo que eu vou lá e taco foda-se e faço o que eu quiser. Os jogos da Bethesda, eles pelo menos têm esse ponto positivo, que é um playground, entendeu? Enquanto que o Fallout 1, 2 e o New Vegas mesmo, eles focam nessa questão de, porra, isso aqui é um futuro pós-apocalíptico, depressivo pra caralho, é o fim do mundo é, pra caralho. eu joguei o 4 e eu senti um pouco dessa falta, sim, Sim, do ele é muito que colorido. é ao contrário de quando eu joguei Metro, tá ligado? Metro eu Sim, sinto muito mais o peso de tipo, porra, eu tô vivendo debaixo da terra há 40 anos, tá uma merda aqui, sabe? sim. O Fallout 1 e 2, que é até isométrico, ele carrega essa atmosfera igual do Metro. Ó, o Fallout 1 não é aquele que tem a animação do cachorro pulando a cerca, que ele vira uma pessoa? Não, isso aí é o Zomboid, pô.
É o Zomboid? É, o Zomboid, o cachorro pulando a cerca e vira uma pessoa, o Zomboid. Eu já vi essa animação. Eu morri de rir dessa porra. Sim. Mas, cara, achei bem interessante, assim. Acho que vamos tocar isso aí, sim. A gente só tem que parar e pensar e desenvolver, por exemplo. Depois a gente cria uma fichinha na próxima reunião aí, que já foi tudo apresentado. A gente cria uma pro Renato, né? Renato, né? É, O cara, a o gente cara já do pensa, TI. a gente já pensa em algum animal pra ele, assim, ver o que a gente vai fazer, sabe? A minha primeira ideia foi ele ser um labrador, cara, porque o labrador é o cachorro universal do um É, sorriso personificado. mas não vão ser só cachorros, né? Vão ser animais em Não, gerais, né? não, vão ser animais gerais. Tem macaco, tem gato. Eu fiz uma penca aqui de geração de imagens de IA para servir de placeholder enquanto eu programava. E, Uhum. cara, eu fiz macaco, fiz gato, fiz cachorro, fiz lobo, fiz sapo. Eu acho que daí eu vou dar uma reassistida em Isotopia pra ver os estereótipos dos animais lá pra poder aproveitar, sabe? Pra gente Uhum, poder usar. Quero ver se eu já. Porque aqui na minha cidade, porque eu tive que voltar a morar com meus pais, né? Porque eu tava morando com a minha namorada, a gente terminou, tava em Porto Alegre. E uhum. daí ela ficou morando lá e eu tive que vir embora. Porque eu tava fazendo TCC, tava na correria e tal. E daí aqui não tem cinema, então eu vou ver se eu já tenho os Utopia 2 aí pra me dar uma assistida. Até pra pegar umas referências dessas. Mas eu gosto da ideia do Labrador, acho que funciona. Acho que os dois, o nosso personagem e o Renato serem cachorros é uma dinâmica que funciona. Mas também não vamos limitar, não. Eu acho que dá pra gente testar outras coisas, assim, entendeu? Sim, Dá claro, a gente pode pra gente testar. criar alguma piada interna, fazer tipo, faz ele como uma cobra, sei lá, que tem. Que fica com S estendido nas frases, sabe? Uma coisa assim. Dá pra... E já tem uma proposta aí pra. Já não joga fora, porque mesmo que a gente não use isso pro Renato, já tem uma proposta pra um personagem aí pra criar mais pra frente. Aham. E o legal dessa parte da criação vai ser essa, que eu acho que vai vir muita ideia boa. E, cara, quase nenhuma ideia vai se jogar fora. Toda ideia vai dar pra fazer um personagem ou mediano, com algum traço bem característico, ou um Tive cara uma completamente absurdo. tive uma ideia muito boa, assim, dele fazer, tipo, fazer o Renato, tipo, ele um rinoceronte, e daí, tipo, ele encolhidinho pra aparecer na tela, assim, sabe? Porque ele tá dentro Tô do ligado. computador. Sim, sim, tô ligado. Já vi pessoas de TI com esse arquétipo mesmo, Aham. cara. Grandão assim, que senta curvado, com um ombrão assim. E É daí eu vou uma. desenvolver alguns estilos de arte, tá? Pra gente ver o que a gente segue. Um estilo mais Sim. cartoon, um estilo mais anime, um estilo mais retrô. Uhum. Não gosto de coisas assim, muito realistas, sabe? Acho que eu sinto falta bastante. Eu gosto bastante daquele estilo de como foi o meu TCC, daquelas ilustrações dos anos 20, 40, Borrachudo, né? borrachudo. E gosto muito do estilo Cartoon Network, anos 90, início anos 2000 ali, que é uma piração de ideia, sabe? De formas e tal, que vai desde de Johnny Bravo até Meninas Superpoderosas. Tô ligado, tô ligado. Aquelas coisas bem geométricas, né? Que a gente pode criar coisas assim muito legais. Aham. Que agora, não desmerecendo, tem muito desenho que eu gosto de agora, acho bacana. Mas é tudo aquilo meio que a boquinha de feijão, né? Virou padrão, né? Sim, sim. Eu tô ligado o que você tá falando. Tanto que tem um desenho muito maneiro que eu vi por acaso, que eu botei pra assistir no Disney, e que é o Fantástico Mundo de Greg, um troço assim. Não, é. Deixa eu ver aqui. O Mundo. O Mundo de Greg. Que eu fiquei muito fascinado, assim, porque foi a primeira vez que eu vi um protagonista de desenho animado negro. Que a família inteira dele é negra. Não teve um desenho, cara, né, quando a gente era criança, adolescente, né, acho que adolescente, que era Família Radical, que era no Disney Channel também. Lembra disso? Que era a família toda negra? Vamos ver. Família. Família Radical. É que eu sou de uma família bem humilde, então, tipo, eu só tinha Globo, SBT pra assistir desenho, tá ligado? Então, acho que as coisas da Disney só se quando passar o Silvio Santos passar pra gente, sabe? Cara, Entendi. não conheço, mano. Conheço não. Esse foi. Era famosinho na época do Disney Channel, quando a gente É, era adolescente, lá pra aham, 2000 é. Mas 2005 pra 2010. esse do The Greg, cara, que desenho legal de assistir assim.
muito gostoso, assim. É uma vibe, tipo, é criança fazendo coisa de criança, tipo, e daí eles usam a imaginação pra inventar outras coisas, tá ligado? Tipo, tem o episódio que eu assisti em questão era os pais do Greg saíram, ele ficou com os amigos e deixaram dinheiro pra comprar pizza. Tipo, era 4 quadras ali pra comprar pizza. Eles podiam ir a pé. Só que aí começou a cair um dilúvio, assim. E daí eles imaginaram que eles estavam num RPG. E daí, tipo, um era um mago, outro assim. É muito legal. Desenho muito bonitinho, assim. E pelo que eu vi, tipo, a lore do jogo, assim, o Greg, ele tá fazendo um mapa do bairro Maneiro. inteiro. Daí ele tá listando pontos, assim, daí, tipo, tem a floresta que tem as crianças que brincam lá na floresta, que é a tribo da floresta. Entendeu? É muito divertidinho, assim, sabe? Eu vou pegar pra ver, cara. Eu achei Eu, muito divertido. Mundo de Greg, cara. Vale muito a pena, assim. E outro que é muito bom, assim, que quando tu é adulto, tu olha e é uma coisa que, tipo, eu olhei assim e falei, meu Deus, tô falando isso num desenho de criança, que é o Blue, né? Do cachorrinho. a Bluey? É. Minha filha adora esse desenho. A gente às vezes assiste de tabela aqui junto com ela, realmente tem uns tópicos que passa ali que é, a gente não esperava que fosse abordado e é abordado. É muito Ele bom, tem uns sim, sabe? pontos ele tem uns episódios muito bons mesmo, esse desenho. Eu acho que foi um desenho pensado. Eu até vi uma entrevista, assim, não lembro onde, que eles falaram assim: a gente fez um desenho pra criança e pro Acho que o adulto que tá aqui com adulto a que tá criança, na sala vendo com ela, né? Isso. que fosse proveitoso pros dois, sabe? Sim. Eu vi um episódio muito legal. Acho que foi o primeiro que eu vi que me marcou bastante. Falei assim, putz, estão falando disso no anime. Que é um episódio sobre maternidade. Enquanto você tá falando Bluey? É que ela é a mãe tá muito triste, assim, porque ela não tá se sentindo uma mãe muito boa, muito capaz, assim, que não consegue dar carinho pros filhos, assim. Muito interessante, sabe? Acho que eu já vi esse. Eu também já vi um que ela. Não, eu já vi esse aí sim, que ela tá se sentindo incapaz. Aí uma amiga dela, que também é mãe, vai lá e fala com ela no final. Aham. Eu lembro desse episódio sim. Também eu vi o episódio que acho que uma das meninas pergunta pra ela como que aprendeu a engatinhar. E aí a história, a mãe que vai contando, mas você ainda não engatinhou nesse dia. Aí levou você no médico, o médico disse que estava tudo bem, que era assim mesmo, que às vezes algumas demoravam e tal. E isso dialogou para mim enquanto pai, porque a minha filha teve algumas coisas que ela atingiu marcos assim muito adiantado, mas teve outros que ela demorou e eu e minha esposa a gente ficou assim, ficava muito angustiado. A gente achava, porra, a gente não tá ensinando direito, a gente não tá se esforçando, a gente fracassou nisso com ela. E assim, dialogou muito comigo esse negócio, cara. Cara, assim, muito boa, assim, esse desenho novo que estão saindo, assim, a proposta legal. Eu acho interessante, assim, depois de muito tempo a galera tá se reinventando e fazendo coisas legais de novo, entendeu? Porque muito Sim, tempo ficou coisa muito genérica, sabe? eu já Muito. comentei uma vez com meu irmão, que meu irmão ele é mais jovem do que eu, então ele ainda tem aquela mentalidade de reproduzir algumas coisas que os nossos pais falavam, que é tipo, os desenhos antigamente que era melhor. E aí eu já tô nessa fase pós-nostalgia, que eu consigo enxergar certas coisas assim, sem o óculos da nostalgia. E uma coisa que eu falei com ele uma vez foi assim, os desenhos de antigamente tinha muito desenho que era feito só para vender brinquedo. É, E as pessoas que faziam desenho antigamente para vender brinquedo eram pessoas que, por sua vez, não cresceram com desenho. Porque quem fez o Thundercat não tinha desenho antes do cara que fez o Thundercat para ele crescer vendo desenho. Desenho era uma coisa que passava no cinema para adulto. E o pessoal que faz desenho hoje é o pessoal que cresceu vendo desenho, é o pessoal que cresceu com essa mentalidade desse mundo do desenho animado, é o pessoal que veio cheio de ideia. Caraca, que desenho foda que eu vi quando era criança, eu quero fazer o meu, eu quero fazer igual, eu tenho uma ideia de desenho, eu vou levar lá para fazer. Então o pessoal que traz essa proposta de fazer desenho pelo desenho em si, e para contar uma história e não para vender um boneco. Então sim. na minha opinião, a gente tem uma qualidade técnica das produções hoje que quando eu era criança ou antes da minha geração, não vejo da mesma forma. Não, tem coisas boas, assim, mas em Não, geral tem. Sim. a criatividade, assim, assim, cara, tem uns desenhos muito absurdos da nossa época que a gente esquece, depois eu reassistindo, são muito legais, tipo, A Vida Moderna de Rocco, lembra? Eu amo esse desenho até hoje, eu amo. Que
coisa fantástica, aquilo, tipo, era uns assuntos muito adulto, travestido de coisa pra criança. Sim. E tu fica assim, meu Deus, que bem feito, sabe? Cara, eu era apaixonado pelo Roku. Eu fiquei desempregado por um mês e a televisão que tá aqui em casa tem Pluto TV, que é um streaming Aham. gratuito. Sim, sim. E quando eu fiquei desempregado, tinha um canal aqui que passava Roku 24 horas por dia. Cara, eu fiquei numa bad, porque fiquei desempregado. Eu não moro, eu e minha esposa, a gente mora sozinho, a gente não tem aporte financeiro externo, então ia ter que pensar como é que eu ia fazer para pagar aluguel, pagar as coisas. É foda, Eu, né? eu fiquei numa, assim, eu fiquei numa bad que eu falava assim para ela, não, vá lá trabalhar, hoje eu vou varrer a casa, eu vou lavar a louça, vou fazer isso, fazer. Resultado, eu passei um mês não fazendo quase nada, porque não tinha condições psicológicas de fazer, só vendo Roku. Eu passei um mês vendo Roku, o dia inteiro. É muito bom. Porque era 24 horas por dia de Roku o canal. Hoje em dia não tem mais esse canal. Agora tem outros canais que passam outras coisas 24 horas por dia. Mas o meu mês de desemprego, pra mim, eu lembro como mês do Roku. Eu vi episódios que eu nem conhecia, cara. Sim, é muito bom. Tem desenhos novos também que eu gosto muito. Assim, um dos meus preferidos da geração nova aí é Gravity Falls, eu acho incrível. Pô, Gravity Falls é maravilhoso, cara. É muito Gravity bem Falls feito. E eu Sim. acho incrível o conceito de o criador ter estipulado o final e falou: é isso aqui, gente. É. E foda-se se vocês querem mais. E durou Não, só um verão no mundo do desenho, durou só um verão, né? é as férias das crianças. Férias é das isso aí, crianças. deu. Foda-se, não vai ter mais. Aham. Lide com isso, entendeu? E o fato dele ter batido o pé nisso foi, assim, muito exceção da regra, né? Porque como os desenhos, as produções em geral são produtos, né? Então elas seguem conforme os cabeças lá em cima falam assim, não, continua fazendo, porque é produto, tá me dando dinheiro, continua fazendo. Então não tem aquele negócio de, não, a história foi contada, acabou. Não, você vai fazer porque tá dando dinheiro. E você vai parar, a história vai encerrar. Não interessa se a história ainda não acabou. Vai encerrar a hora que não estiver dando mais dinheiro. Então o cara ter feito a história, o início, meio e fim dele, fala assim, não, acabou, não vou ter mais. Não interessa que é popular, não vou fazer mais. E isso, assim, foi muito, assim, excepcional pra mim, é uma coisa que eu não esqueço. É assim, tem um pouco também dele ter tino comercial e saber que o que ele fez é único e não precisa ser continuado porque vai seguir dando dinheiro pra ele. Gravity Falls aí vai ficar pra sempre, porque ele é muito bom. Uhum. Ele é muito único. Ele é um desenho, se tu parar pra pensar, ele é o Scooby-Doo da nova geração. Sim, bem pensado. Entendeu? Sim. O que a gente parava pra assistir o Scooby-Doo, eu vejo, tipo, até porque a minha namorada, ela era bem mais nova que eu, né? Tipo, eu tenho 33, ela tinha 25. Uhum. Então, ela não viu quase Scooby-Doo. Mas é, tipo, tudo aquilo que eu vi, eu falava assim, bah, hoje eu vou assistir o episódio de Scooby-Doo. Aí pegava um suco, sentava na frente da TV pra ver o mistério de hoje. Era Gravity Falls, tá ligado? Uhum. Então ele sabe que ele não precisa criar mais, porque aquilo vai ficar reverberando. E se ele criar mais, ele pode cagar. Sim, tem sempre esse problema, né? Você precisa saber o momento certo de parar, saber quando terminar uma história. Mas, cara, é isso. Vamos. O Adam me mandou uma mensagem pra ele, ver se ele vai voltar. Cara, ele mandou o Já Volto já cerca de 40 minutos atrás. Eu acho que ele não entra mais. Vamos ver. Deixa eu mandar aqui. Tá vivo? Que é sempre no Rio de Janeiro é sempre uma pergunta válida, né? Sim. Mas aí eu também agora tô atrás de emprego, mano. Se tiver alguém que esteja precisando de design aí, por aí que seja home office. Você trabalha com design de site também, de projetos digitais assim? Não, cara, eu não tô. Assim, eu posso até aprender, sabe? Porque eu fiquei com muita preguiça. Porque, como eu trabalhei com programação, me formei em programação, eu quis fugir tanto dessa área, que é uma área meio desgraçadinha, né? Que ela vai consumindo. Então eu trabalho mais com gráfico, social media, material impresso, sabe? Criação de marca, criação de. Se souber alguém que precise, assim, até. A minha agência é uma agência de marketing, né? Uhum. A minha equipe em específico, a gente trabalha eu trabalho na equipe de desenvolvimento de um cliente lá, mas a agência é
é uma agência de publicidade, de marketing. Então, eu não tenho, na minha equipe diretamente, eu não vou conseguir, caso, como você disse, que não faz nada para a área de Não, é tela, assim, de programação. o que eu posso fazer, por exemplo, é criar imagens, banners, essas coisas pra te botar dentro do site, entendeu? Aham. Cara, manda o currículo então que eu vou falar com... Sim, eles contratam um home office lá? Sim, contrato, eu sou home office. Ah, da hora. Não, eu te mando sim depois eu te mando sim ainda, não. E daí, porque daí eu quero voltar lá pra minha cidade onde eu tava, que era Santa Maria, onde eu fiz a faculdade. Sim. Que eu quero ver se eu faço um mestrado, alguma coisa pra... Eu gosto muito dessa parte da área educacional, sabe? Da área acadêmica, então eu queria seguir nessa área, assim. Mas, como a gente tem que pensar sempre num plano B, estou estudando pra concurso. Vai que não dê certo. Saiu um concurso bem legal, mano, e me parece muito complicado, da Polícia Federal, que é agente administrativo. Aí o que eu pensei? Ganho um dinheiro bom. Uhum. Não vou sair para a rua para tomar tiro de otário. Vou ficar trabalhando na frente do computador. Então, parece ser uma boa. O chato é que você nunca vai ser aquele policial federal que vai aparecer nos vídeos, nas reportagens, né? Prendendo um deputado famoso, batendo na porta de um deputado. No máximo eu vou aparecer no fundo, assim, sabe? A parte de forense digital descobriu tal coisa. Aí tá passando alguém, eu tô lá, assim, sentadinho. Ou então eu vou falar assim, ó, não, senta aqui, a gente vai filmar a sua nuca, não vai mostrar seu rosto, e a tela, assim. Vai ficar de costas, assim, simulando o movimento com a mão. Fazer uma tatuagem bem cabulosa no punho, assim, pra todo mundo identificar que sou eu. Tá lá, cara, lá senhora, mamãe. A minha ex-namorada, que eu tava morando junto, ela também passou no concurso, ela passou pro Ministério da Agricultura. E ela fiscalizava a carga no aeroporto. Ó, cara, legal. Tá ligado? Aquele programa de aeroporto que tinha lá. Aham. Ela é aquela menina que põe os queijos fora, tá ligado? Quando a galera chega com mantequejo. Aham. Ela fala assim, Ó, não o Rodrigo pode. mandou áudio lá, o Rodrigo mandou áudio. Vamos ver o que foi. Puta merda. Você ouviu aí? Que imbecil. Cara, assim, é um dos motivos que eu acho que eu nunca vou morar em cidade grande, assim. Eu morei em Porto Alegre por 2 meses, eu quase entrei em depressão, tá ligado? Que, tipo, tudo é longe, tudo é caro, as pessoas não se falam, sabe? Tipo, mano, a primeira semana que eu cheguei aqui, pro segundo dia que eu cheguei aqui, a vizinha descobriu que eu tinha voltado pra cá. A minha mãe falou que eu tinha terminado o relacionamento, porque eu era praticamente casado, né? A gente só não era casado no papel. Que terminou o relacionamento e tal. A vizinha veio me trazer um queijo e pão caseiro. Eu gostaria muito de morar em cidade pequena. Eu passei minha vida inteira morando em cidade grande, cara, e já estou sentindo o que você está sentindo sem nem ter experimentado. Cara, assim, é outra coisa, assim. Outra coisa. Tipo, meu pai faleceu em 2023. Aí ele trabalhou um bom tempo como mototáxi, assim. Ele já foi agricultor, já foi mecânico, assim. Só que ele tinha um problema no pulmão, ele não podia mais trabalhar com agricultura e tal. Daí ele ficava, tipo... Ele não gostava de ficar em casa, daí ele trabalhava na moto, assim, que era mais tranquilo. Aí ele passou, acho que 1 ano carregando o filho do vizinho pra ir pra aula e trazia de volta, sabe? Levava e trazia. Aí o vizinho foi agradecer, falou assim, tá sempre cuidando do Regis e tal. Aí deu uma garrafa de vinho e uns salames, alguma coisa assim. Aí meu pai, porque a gente tem criação de galinha aqui em casa, apesar de morar na cidade anterior, tem pátio, ele tem galinha. Aí meu pai foi lá e deu uma caixa de ovos pra ele. Aí começou uma guerra de troca de presentes, assim, num nível. É que, tipo, o vizinho um dia trouxe 2 melancias, assim, sabe? Não, é muito bom, cara, assim. A cultura da troca de presentes, ela é uma coisa hostil, né? Porque, tipo assim, quem tá dando presente quer sair por cima, quer encerrar. Eu dou o último presente, eu ganho. Assim, se você me der um presente, eu perco. Se um dia tu tiver a oportunidade, cara, recomendo até pra tua filha, assim, pra você criar num ambiente mais acolhedor, assim, cidade pequena é muito gostoso. Sim, eu sei. Eu imagino. Cara, já vimos que o Rodrigo não volta mais, né? E a esse ponto, eu acho que a gente já tá uns 40 minutos gravando só a conversa fiada. É mesmo, né? A gente tá gravando conversa fiada. Mas guarda tudo isso, que daí, ó, quando a gente ficar milionário, a gente põe lá no... O pessoal vai querer saber, porra. Porra, você lembra que o Rogério, Game Dev, porra, criava galinha, cara.
É muito bom. Mas tá, aí a próxima reunião vamos tentar pautar aí uns personagens, alguma coisa pra eu poder desenvolver, até te ajudar a desenvolver ali uma interface, criar alguma arte ali, alguma coisa que tu precise, Sim. pra gente já começar a planejar isso. Como eu falei, estética da interface não é o meu forte. Rodrigo entrou no estúdio. Só porque a gente tá saindo. Fazer Só um porque a gente tá corno. saindo, esse corno quer entrar agora. 40 minutos de Ah, foi ausência. mal, foi mal. Eu esqueci a chave da minha namorada comigo. Puta que pariu. Tô tendo que voltar pra Desenvolver? Niterói. Hã? Tu tá indo ainda? Hã? Entendi. Tá, Você tá indo ainda? tá indo Tô pra Niterói indo, ainda. Não, tô mano, fica, indo. fica tranquilo, a gente já conversou tudo aqui. Ele me apresentou o jogo bem de boa. Vai lá bem tranquilo É, que a gente já tá saindo aqui, nem E tá esquenta. gravado, tá gravado. É, Você tá vai ficar gravado. de castigo ter que assistir tudo que você não participou. E as partes mais Ah. importantes é os últimos 40 minutos, tá? Presta bastante atenção nessa parte. tá bom. Vocês me Tá. xingaram, provavelmente. Não, Tá bom. jamais. Até vai lá, vai lá. Valeu, gente. Valeu, Abraço. gente. Então é isso, já temos as pautas do próximo, né? Que é tentar vir com esses conceitos de personagens. E como eu tava falando, a estética visual de interface não é o meu forte, então tudo que você trouxer para isso vai ser muito bem-vindo. Depois a Tá. gente pensa junto, a gente pode desenvolver algumas técnicas. Eu acho que, tipo, essa estética da interface ali do Star Wars, sabe? Esse Sim, retrô ali, mais simples, retrofuturista, eu pode gosto. funcionar. Podemos fazer uma coisa bem anime também, podemos dar uma olhada também. Podemos fazer uma coisa mais holográfica também, podemos ver tudo isso aí, o que funciona melhor. Quando vê, pode ser simplesmente uma tela gigante, touchscreen, assim, se tu parar pra pensar, e vai aparecendo as coisas ali, entendeu? Uhum. Também pode ser esse display, mas a gente pensa certinho o que funciona melhor. Beleza, cara. Então fica aí o Então é dever de isso, falou. casa. Eu tenho que ver Fubar e o Mundo de Greg, né? Não, o mundo de Estudar. Greg é pra ver com a tua filha. E quantos ela tá? Ela tá com 3 anos. Eu acho que ela tem É, que esperar um pouquinho mais pra ver esse conteúdo. mas só o Fubar mesmo, assim, que eu acho que o diálogo entre os dois ali é bem interessante. Assiste a primeira cena, os 20 minutos iniciais, vê se tu curte, assim, que eu acho bem interessante. Que tu vai entender o que eu quero dizer, assim, talvez tu consiga aproveitar alguma coisa pra criar roteiro, Beleza, cara. tá? Valeu pela participação mais uma vez. Rodrigo, se tivesse aqui eu agradeceria também, mas foi errado lá com as rodriguices dele. Falou. E valeu, cara. Até mais. Até mais, Valeu.